professor, sobre a Kundalini. Tem tanto medo, assim, eu vejo pessoas com medo da Kundalini, desse despertar da Kundalini. O que causaria esse despertar? Há um monte de coisa, tem uma palestra inteira só de Kundalini, porque é um tema que não tem como responder num pedacinho, é um tema bem... primeiro, que muita gente no Ocidente fala de Kundalini sem conhecer o sânscrito, já vai interpretar errado, tá? Kundalini é uma palavra do sânscrito que a tradução é enroscada. Por que enroscada? É uma metáfora. A energia que está embaixo aqui da Terra, ainda temos o magma resfriando. Então, a energia da Terra é quente, porque tem um núcleo quente. Então, essa energia, quando sobe, estaria correto dizer que ela é quente? Sim ou não? Energia da Terra. Veja, tem um magma no centro da Terra, de vez em quando expele por um vulcão. Aquilo é quente ou gelado? Então, a energia da Terra ela é quente. Então, a que sobe é quente, que entra pelos pés. Os hindus falavam que essa energia vinha ondulando, lembrando o movimento de uma serpente por uma superfície. Então, imaginaram uma serpente de fogo. Fogo porque é quente, serpente que é o movimento. E aí o pessoal pega o pé da letra e fala serpente de fogo, como se tivesse uma serpente enroscada na base. E não é nada disso. Vocês estão vendo uma metáfora que o pessoal pegou ao pé da letra. Quando essa energia sobe, ela tende a se enroscar em volta da base, igual uma serpente se enroscaria em volta de um galho. Daí o nome enroscada, ou Kundalini, ou fogo serpentino. Então não tem nenhuma cobra agarrada na base. Lá no Brasil, lá em Ribeirão Preto, tem o chopp do pinguim. Você é de lá? Aí, ó, é sincronicidade. E lá tem o chopp do pinguim, que é famoso. Eu morava no Rio e eu tomava chopp na época. Hoje eu não consigo tomar, depois eu posso até contar para vocês, né? Eu tinha 29 anos, sempre tomei cerveja, chopp no Rio, mas sem bebedar de vez em quando. E aí, numa saída do corpo, 2 mentores mexeram do meu lado esquerdo. E aí um deles falou assim, estou aumentando um pouco sua sensibilidade para você escrever mais lá embaixo. Você vai ficar intolerante a álcool. Dito e feito, eu não consigo tomar nada com álcool, fico detonado. E eu adoro cerveja. Aí, às vezes, alguém fala, ele é evoluído. Que evoluído? Se eu pudesse, tomava uma hoje mesmo. E aí, eu adquiri uma intolerância para álcool, Jordeli, que até um floral me deixa detonado. Isso já tem 30 anos. Aí, uns anos atrás, eu fui tomar uma Skol para fazer um teste. Porque eu tenho latinha de Skol na geladeira, eu não bebo, mas meus amigos bebem. Eu não encho o saco de ninguém, né? E a Skol, assim, de falar que desce redonda, né? E o chakra é redondo, entendeu? Aí eu resolvi tomar meia latinha, numa 3 da manhã, tinha acabado de fazer um trabalho de revisão, tomei meia latinha, Jordeli, passei o resto da madrugada mal, quase tive que ir para o hospital. Quer dizer, não dá. Aí eu tentei negociar com os mentores, tentando uma brechinha. Eu falei, e Brahma? Porque é difícil. Aí não autorizaram o Jordeli. Eu falei, e o Whisky Chivas também não autorizaram. E aí o álcool me deixou assim. Então, voltando ao pinguim, a história do álcool. Lá tem o melhor chopp do Brasil, e no Rio de Janeiro eu já ouvia falar, mas eu nunca fui lá. E tem uma serpentina enorme, né? Você liga, ela desce hipergelada e sai aqui maravilhosa na torneira por causa da serpentina. Então, o chopp passa por dentro da serpentina e sai aqui geladíssimo. Se uma pessoa pega a palavra serpentina ao pé da letra, tipo, ela vai achar que liga e sai uma serpente de chopp. Então, quando ouviram falar de fogo serpentino, o pessoal imaginou uma cobra enroscada na base. Não é nada disso. É uma metáfora de uma energia da Terra que vem e que, quando ela é filtrada e transformada pelo chakra cardíaco, ela pode causar fenômeno de expansão da consciência, o samadhi. É que aqui eu estou explicando rápido, eu tenho uma palestra só sobre isso, porque como eu conheço o sânscrito, eu te traduzo no ponto certo, aí você vê que o que se fala. E outra, pegaram a serpente e associaram com o falo, com o pênis. E aí aqui no Ocidente me chega alguém e fala assim, não mexe com isso não, eles são sexuais. Sim, mas é cobra. Entendeu agora a relação? Eu vi muita gente falando isso, isso mexe com cobra e não tem o Cristo. Então tem muita ignorância, tem um pessoal do Tantra também que trabalha com isso. Agora, eu conheci professor de yoga que fazia bacanal, suruba. Ele dentro da piscina com as discípulas, só ele. E fazia a troca, ele dizia que isso era para ativar Kundalini. Conversa fiada. Ele queria comer as moças, mas falar claro. Ele usava a parte de yoga para poder
E, aliás, cuidem, porque sempre houve escândalos sexuais ao longo da história. Isso em todas as religiões, porque é o abuso sobre o outro, que não é o abuso do sexo, é o abuso sobre a mente do outro. Tipo, eu faço o que eu quero com você. É o poder da mente. Não é o ato sexual, porque o cara podia fazer de outra forma, mas ele é o domínio. E é isso que é o problema, o ego. E a Kundalini do cara tá acesa, o cara é um médium de cura, um yogi, o que quer que seja, em algum momento o ego dele usa a energia para que a energia não é boa, e o que era para cura vai virar para manipulação. A história está repleta de exemplos. Mas isso, então a expansão da Kundalini é boa. É só Depende de quem faz e qual é a finalidade, como é que está fazendo. E não existe um método só. O método de yoga era esse. Muitos métodos no Ocidente começam aqui e ativam lá embaixo, ao invés de fazer de baixo para cima. O que é, assim, a ativação dos chakras pode despertar um monte de coisa. Agora, a pessoa está preparada para isso ou não? É essa que é a diferença. Tipo, abre a clarividência em alguém com medo do invisível, era melhor não ter aberto. Porque se está aberta, ela tem medo, tipo assim, você tem medo de tinta, não seja pintor. Você tem medo de concreto, não seja pedreiro. Você tem medo de espírito, vai ser clarividente e médium. Mas tá cheio de gente querendo. Todo mundo quer tudo, estuda pouco, quando dá o efeito, a consequência, ela não aguenta. Tem um monte de gente querendo sair do corpo, e aí a questão é, para que você quer isso? Eu fui... tentaram me contratar por várias vezes, pessoas assim, eu pago qualquer dinheiro que você quiser para você sair do corpo e ver se a pessoa que eu amo está saindo com outra, qual motel que ela está. É isso que eu estou dando um exemplo. As pessoas, elas têm uma coisa, é o despertar da capacidade espiritual, a outra é o despertar da consciência. Você pode ter alguém que despertou a paranormalidade, mas não despertou a consciência, então ele vai usar mal aquilo. Isso explica médium, canalha, clarividente, safado e projetor astral pilantra. Tem uma capacidade aberta, mas não tem a educação para lidar. Então, uma coisa é o conjunto de valores, outra coisa é o conjunto de potenciais. O potencial sem valor, ele vai te levar para a treva. Então, se você busca isso, mas pelo prisma do valor, você somou uma coisa com a outra em qualquer área, a mediunidade, a saída do corpo. O problema é que você vê, às vezes, um médium ou um clarividente que tem o potencial aberto, mas não tem, às vezes, o valor. Você fala, como ele é desenvolvido espiritualmente. Ele não era desenvolvido espiritualmente. Ele era desenvolvido parapsiquicamente, não tinha espiritualidade nenhuma. Mas a população confunde tudo. Então, eu conheci sensitivos altamente capacitados para energia, para um monte de coisa que só fazia tranqueira. Então, capacidade não é valor de consciência. O legal é somar as duas coisas. Aí tem um monte de gente querendo abrir a Kundalini, vai ver qual é o objetivo. O objetivo, às vezes, não tem o valor. Agora, se tiver o valor, ele educa aquilo flui facilmente. Essa que é a questão, né? O que você está querendo com aquilo? E o que tem de gente querendo abrir para ver, conhecer o mentor. Eu quero conhecer o meu mentor. Exatamente. Mas não se dá conhece conta. Nem ela mesma. Não, e aí não se dá conta que para ver rosas, vai ter que ver espinho, vai ter que ver sapo também, né? Também, olha, é mais sapo do que princesa, cara. Porque assim, antigamente, a princesa beijava o sapo, ele virava príncipe, né? Hoje você casa com o príncipe, ele vira sapo em 6 meses. É mais fácil ver sapo.